O profissional desse episódio tem um olhar diferenciado e criativo. Em alguns casos, faz da profissão uma arte. É preciso estar atento aos detalhes para executar o trabalho com originalidade e perfeição. Já descobriu de qual profissão vamos falar? Acompanhe mais um episódio do Es Profissa. Com atuação no mercado há mais de 10 anos, Ricardo Bastos é fotógrafo e atua principalmente como fotojornalista, que trabalha para documentar a notícia. Além disso, é professor e realiza coberturas de eventos. Ricardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Es Profissa. Obrigado, eu que agradeço o convite. Nós vamos iniciar falando um pouquinho da sua história. Como que você conheceu a fotografia? Bom, de uma maneira profissional, eu trabalhava numa outra área, atuava numa outra área, trabalhava na aviação e acabei saindo dessa área e fiquei um tempo desempregado e acabei parando num jornal, que era o antigo Diário Popular. E aí trabalhando na redação, não como fotógrafo, eu não era ainda, mas trabalhando na redação, tendo contato com os jornalistas, com os fotojornalistas, e aí eu fui tendo contato com a fotografia e fui me interessando pela área, despertou uma paixão. Então, a fotografia não era a sua primeira opção, né? Você Não. trabalhava em uma outra área e aí nesse trajeto você ingressou em um emprego e aí você começou a se apaixonar pela fotografia. Pois é, eu caí no jornal e aí peguei o gosto. Como foi essa transição de carreira? Bom, eu trabalhava na área da aviação, né? Eu era jovem, tinha acabado de me formar num curso de mecânico aeronáutico e fui trabalhar na aviação. E logo quando eu cheguei, depois de, sei lá, uns 6 meses, 8 meses, quase um ano, e aí teve uma crise, que foi a crise do governo Collor na época, e eu não consegui ser efetivado, que eu ainda era um estagiário, né? Não consegui ser efetivado na empresa. E é lógico, eu tinha feito um curso, tinha me esforçado bastante para trabalhar na área, e eu fiquei correndo atrás dessa vaga para tentar trabalhar na área, e não conseguia. E eu fiquei um tempo desempregado, só procurando, indo atrás disso, né? Aí eu tenho um primo que trabalhava no jornal, que era o Diário Popular. E ele sabia que eu estava desempregado e tinha uma vaga lá, e ele me deu um toque e eu fui trabalhar no diário. Aí entrei no jornal, trabalhando na redação, e aí tendo contato com os jornalistas, os repórteres, os fotógrafos, né, vendo as fotos, participando daquela rotina, o pessoal saindo para as pautas, voltando para as pautas, e aquilo eu fui gostando daquilo e me apaixonei pela fotografia, e fui pro lado da fotografia. Então, a fotografia foi uma descoberta, né? Você estava num outro caminho, né, de formação e aí você se deparou com ela e foi se apaixonando, né? Acho que foi meio que assim, um acidente de percurso que acabou dando certo. E quais são os caminhos para a formação? É talento ou técnica? Tem que ser as duas coisas. Você tem que ter a técnica, porque aí com a técnica você consegue desenvolver o seu talento. O talento é bastante importante, mas se o fotógrafo não tem a técnica, não tem o domínio do equipamento, da linguagem fotográfica, das técnicas fotográficas, o talento dele acaba ficando limitado. E quais são as principais áreas de atuação de um fotógrafo? Qual o caminho que ele pode seguir? Hoje expandiu bastante, né? Num passado, talvez não tão distante assim, você tinha principalmente o fotojornalismo e tinha os fotógrafos de eventos sociais, né? Mais casamento e família. Hoje expandiu bastante, então você tem newborn, né? Que faz fotos dos recém-nascidos. Você tem até o mercado de foto de pet, né? De animais, cachorro, o pessoal tem trabalhado bastante. O fotógrafo de casamento, essa área cresceu bastante,
É uma área bastante disputada no mercado e está crescendo muito, tanto de família, né, eventos sociais, essas coisas, está crescendo bastante. Tem ainda o fotojornalismo, que é mais ou menos uma área tradicional dentro da fotografia. Qual é a diferença do fotógrafo, do fotojornalista e dessas especialidades que você mencionou? Bom, eu acho que assim, tudo começa com um fotógrafo, né? O cara que gosta de fotografia, vai estudar fotografia, aprende a técnica e vai fazer as fotos de evento, aniversário, às vezes em casa. E você tem essas áreas de atuação que são um pouco mais específicas. Por exemplo, se você pegar o fotojornalista, exige bastante do profissional. Primeiro, ele precisa estar sempre bem informado, né? Já que você está trabalhando com jornalismo, com a notícia, então você está sempre bem antenado do que está acontecendo. Você tem que ter um bom conhecimento do seu equipamento, porque eu até gosto de falar com os alunos que eu tenho, que diferentemente das outras áreas da fotografia, o fotojornalista, ele não sabe o que ele vai encontrar. Então, por exemplo, um fotógrafo de estúdio, que ele vai fazer um ensaio fotográfico, então ele tem o controle da luz, ele tem o controle da modelo, ele tem o controle do ambiente, está tudo sob controle. O fotojornalista não, você segue o seu equipamento para uma pauta, você vai para a rua, você não sabe o que você vai encontrar. A luz pode estar boa, a luz pode estar ruim, pode ter 10 pessoas, pode ter 20 mil pessoas, pode ser um evento pacífico, pode ser um evento que tenha problema com a polícia, pode chover. Então, você tem que estar pronto para tudo isso, você não sabe o que você vai encontrar. Então, ele precisa ter esse aprimoramento técnico muito maior. Outras áreas de atuação, por exemplo, o fotógrafo, essas áreas mais novas, por exemplo, o newborn, o pessoal faz fotos dos bebês recém-nascidos, parece que é extremamente fácil, né? A gente olha para fotos daqueles bebezinhos lindos, você fala, nossa, eu também faço isso, é extremamente difícil aquilo. Tá? O fotógrafo precisa ter um entendimento do bebê, precisa estudar um pouquinho isso, anatomia, o ambiente precisa estar climatizado, ele precisa saber tratar aquele bebê, pegar ele com jeitinho, saber deixar a criança à vontade. É muito difícil, parece extremamente fácil, mas não é. E acho que outras áreas, por exemplo, o fotógrafo de publicidade, ele precisa também ter um conhecimento de publicidade, ter essa linguagem de publicidade com o produto-alvo. Então, o fotógrafo que quer atuar nessas áreas específicas, ele precisa estudar mais essas áreas específicas para fazer essa diferença. Senão ele vai ser simplesmente só um fotógrafo. Tá certo. Então, olha aí, jovem, você tem que ter o diferencial, né? Tem que diferencial. Buscar informações, estar antenado para que você seja muito bom naquilo que de fato você está fazendo. Dentro da área de atuação que ele deseja. Certo. E aí você falou um pouquinho, né, do seu ingresso no meio da fotografia, que foi algo que você foi se encontrando. E aí você tem algo marcante que você possa contar? Olha, esse é um desafio que ficou marcado na minha história, logo no começo da minha trajetória profissional? Eu acho que o início da trajetória profissional de todo profissional, né, é meio difícil, né, porque você não tem a experiência necessária. E acho que principalmente nessa área do jornalismo, né, você aprende realmente quando você vai para a rua. Você estuda, você conversa com umas pessoas, com outros profissionais, até aí está tudo tranquilo. Mas na hora que você se encontra com o seu equipamento na rua, com essas adversidades todas, e aí você tem que trazer o material, é onde você realmente vai aprendendo e assim, você tem situações mais marcantes, tem pautas que te marcam muito mais por conta tudo que envolve essa pauta, e essas coisas acabam marcando bastante. E qual a importância de saber tratar uma foto, de editar uma imagem? Que cursos você indica para o jovem que está começando a ingressar nesse mercado? Bom, para o jovem que pretende fazer fotografia e quer entrar na área do fotojornalismo, vamos dizer assim,
É bastante interessante ele conhecer os programas de edição, acho que são na fotografia talvez os mais usados, que são o Photoshop e o Lightroom, né, que são os programas mais usados. Então, eu acho que ele pode ir atrás disso, estudar esses cursos. Tem bastante cursos aí no mercado de tratamento de imagem para ele ter esse domínio, que é uma ferramenta extremamente importante, né? Porque você não vai pensar no tratamento de imagem só para, assim, eu fiz uma foto que não ficou muito boa, eu chego lá no tratamento de imagem e resolvo isso. Não, mas de repente você consegue editar uma foto onde você consegue melhorar a linguagem desse material para um veículo específico, para uma matéria específica. Como é o trabalho do fotojornalista em conjunto com o jornalista? Nos explique um pouco melhor. Dentro da redação, dentro do jornalismo como um todo, então você tem os profissionais, né? Você vai ter o repórter, que é o que vai entrevistar, vai conversar com as pessoas, vai escrever a matéria depois, e você tem o repórter fotográfico, que é o fotojornalista, que vai tratar o jornalismo de uma maneira mais uma imagem fotográfica, né? Enquanto o repórter vai trabalhar o texto, o fotojornalista vai pensar na imagem dessa matéria, né? Então, podemos trabalhar de duas maneiras. Pode sair os dois, às vezes, da redação para fazer uma mesma pauta. Então, aí tem que ter um alinhamento um pouquinho mais interessante, porque o repórter ele vai entrevistar alguém e eu tenho que ter a imagem dessa pessoa que ele está entrevistando, né? No local, vamos supor que seja um acidente, seja uma manifestação, alguma coisa do gênero. Então, o repórter vai falar, por exemplo, com você, então, tudo bem, o que aconteceu e tal, tal, tal. Isso vai estar na matéria, vai estar no texto, vai estar o seu nome, vai estar o que você disse. E eu vou estar junto com o repórter, eu tenho que ter essa imagem dessa entrevistada, que no caso é você. Então, enquanto ele está falando com você, eu estou fotografando, eu estou dando uma volta, né, aqui no que está acontecendo para tentar aliar a imagem. Para a hora que ele escrever o texto, eu tenho uma imagem que casa junto com o texto que ele escreveu. Então, nós podemos dizer que é como se fosse uma cobertura de toda aquela entrevista, de tudo que está acontecendo no local, inclusive com o jornalista. Sim. O que ele está fazendo, toda a ação que está tendo ali no momento. É um trabalho em equipe mesmo, né? Então, ele cuida de um lado, eu cuido do outro, vamos dizer assim. Tem pautas que são um pouco diferentes, vai só o fotógrafo. Então, olha, preciso de uma imagem de X coisa, ou vai ter um evento X em algum lugar e preciso só de imagem. Tá, aí você vai e aí você explora bastante o ambiente para chegar na redação com bastante opção para o editor. Quando trabalha com repórter em campo, às vezes é mais interessante, porque como vocês estão juntos, então você sabe o que ele está escrevendo, que ele vai precisar de imagem para aquele texto. Então, às vezes, funciona um pouquinho mais legal. Sabemos que você ministra aulas de fotografia, né? Você já tinha isso em mente, assim que você iniciou a carreira? Olha, eu posso ir para essa área, posso ser professor? Ou foi algo que aconteceu naturalmente? Foi algo que aconteceu naturalmente. Na escola onde eu estudei, fiquei um bom tempo lá estudando. E depois do curso básico, né, teve uns outros cursos mais como se fosse um tipo de especialização. E eu fiquei amigo do professor, do proprietário da escola, que é um grande professor, é um grande pesquisador e estudioso da fotografia. E aí ele me convidou, ele falou, pô Ricardo, você não quer ficar aqui comigo como meu assistente de sala? Eu gostei, falei, puxa, eu assistente de sala, nunca tinha pensado nisso, mas gostei. E aí fiquei com ele durante um bom tempo, e é legal porque eu podia aprender mais, né? Extrair mais desse cara. E aí depois eu saí da escola por conta que os horários não batiam com o trabalho, essas coisas. E fui fazendo as minhas coisas por aí. Fui trabalhando por aí. E de repente apareceu uma vaga de fotógrafo, de professor de fotografia. E eu resolvi me candidatar.
E aí me chamei, passei pelo processo seletivo e estou dando aula já tem aí alguns anos. E é uma experiência muito interessante, é muito gostoso. Eu acho legal. Como são as oportunidades no mercado? É mais interessante ser freelancer ou ter um emprego fixo? Eu acho que aí vai muito do que o profissional deseja. Tem profissionais que preferem atuar mais na área de freelancer justamente por ter mais liberdade, não ficar preso a um veículo, porque aí você tem uma série de obrigações e às vezes não consegue se dedicar a outras coisas. Porém, você tem uma liberdade maior, mas também o risco é um pouco maior, porque como você não tem vínculo, então hoje você pode fazer um freela, amanhã de repente já não tem só no outro dia, então oscila um pouco mais esse mercado de freelancer. Ou o profissional pode procurar ter um vínculo com algum veículo, alguma entidade, que aí dá uma segurança, uma estabilidade um pouco maior, porém você perde um pouco essa liberdade de poder buscar outras coisas. Então o profissional também precisa saber o que quer. Atualmente você tem o seu próprio negócio, né? A sua empresa Ricardo Bastos Fotografia. O que motivou que você abrisse a sua empresa? Eu fiquei bastante tempo vinculado a uma entidade, né? Profissional, eu ligado àquela entidade, fixo. E eu não tinha tempo para outras coisas. Depois de muito tempo, eu resolvi sair. Falei, não, eu cansei desse vínculo, eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para pensar em outras coisas na fotografia. E eu resolvi fazer, como eu acabei de falar anteriormente, eu fiz a opção em ser freelancer, para ter mais liberdade para pensar em outras coisas. Então fui atrás disso. E indo pro lado de freelancer, aí eu fui atrás para abrir a minha própria empresa, já que sou um freelancer, ter uma empresa, isso ajuda também. E como freelancer, com uma empresa aberta, você consegue ir atrás de outras coisas. Então, monta um site já específico da sua empresa, você consegue ir atrás de clientes, tem um portfólio maior aí na internet para o pessoal olhar. Então, são os casamentos, não só o fotojornalismo, mas tem os casamentos, tem a área social. E acho que tudo isso foi amadurecendo com o tempo. Falei, agora eu acho hora de ser freelancer e ter a minha própria empresa. E que recado você dá para o nosso jovem que está interessado na fotografia, está começando a buscar cursos, quer ingressar no mercado? Quais dicas você dá para ele? Olha, estuda bastante, se dedica bastante. Eu acho que como, não sei se todas, mas muitas áreas de atuação no mercado tem bastante profissionais. Talvez até alguns possam dizer, a área está saturada porque tem muita gente. Tem muita gente, mas os clientes, as empresas gostam dos melhores, né? Então eu acho que esse jovem que está iniciando ou quer iniciar na fotografia, então estuda bastante, que fotografia não é só apertar botão, tem muita gente que acha que é isso, mas não é. Estuda bastante, se dedica bastante, seja o diferencial que o mercado deseja. Tem muito curso, tem muita palestra, tem muita coisa que isso vai, se o profissional for atrás disso, isso vai aumentar a bagagem profissional dele, ele com certeza vai ser um profissional diferenciado na área, e isso faz toda a diferença. Ricardo, muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho da sua história. Tenho certeza que deve ter contribuído na vida de muitos jovens. Se você quiser deixar os seus canais para que os jovens possam te procurar, possam buscar seus serviços também. Primeiramente, eu que agradeço a Espro pelo convite, né, por ter me dado essa oportunidade de contar um pouco da minha história, da minha experiência. Bom, eu tenho os meus contatos das redes sociais, tem um site, né, ricardobastosfotografia.com.br. Estou nas redes sociais como Ricardo Bastos. Fico à disposição até dos jovens, né, se quiserem tirar dúvidas, me procurarem, conversar sobre fotografia, fico à disposição de todos vocês.
Muito obrigada. E você, jovem que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, siga-nos nas redes sociais e fique ligado que tem muita coisa boa vindo por aí.